Olá, seja bem-vindo ao vídeo de análise semanal da Unitrader. Sou Alexandre Castro, com análise para a semana de 7 de julho de 2017, onde vamos analisar alguns pares de moedas e índices com expectativa de movimento. Vamos iniciar atualizando o nosso relatório COT, onde nós temos o sentimento do mercado futuro. Com base nisso, nós temos uma referência de expectativa de probabilidade de movimentação do preço, com base na semana anterior ao relatório COT. Então eu vou, para agilizar o vídeo não ficar muito longo, eu já atualizei a planilha para a próxima semana. Então nós vamos, cada ação que nós vamos analisar, nós analisamos já o que foi a semana passada, a expectativa de movimento e a expectativa já para a próxima semana. Deixa eu aumentar um pouco aqui para que todos consigam enxergar. Então aqui nós temos o relatório da semana passada, eu já sinalizei aqui o que foi positivo ou negativo, lembrando que em vermelho foi o preço de abertura do mercado e de fechamento foi negativo. Em verde, o preço de abertura o preço de fechamento em relação ao preço de abertura ficou positivo. Em amarelo, o preço de abertura o preço de fechamento em relação ao preço de abertura ficou neutro, ok? Então nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 acertos, 1, 2, 3, 4, 5 erros. Eu fiz aqui durante a semana, desde que nós estamos acompanhando o relatório COT, desde 22/5, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas já avaliadas. E eu peguei e fiz o apontamento nessa planilha, resultado em pontos. Okay? Simplesmente se nós abrisse uma operação com base nesse sentimento do mercado, que não é esse o objetivo, tá? Vou deixar bem claro aqui. Eu particularmente utilizo o relatório como uma referência que eu vou operar durante a semana, dentro do meu setup no intraday. Se é compra, se o sentimento é compra, então eu vou preferencialmente buscar compra naquele instrumento financeiro. Mas enfim, aqui eu fiz um apontamento em pontos. Caso abrisse a operação no domingo, abrisse no mercado, na abertura do mercado e fechasse no fechamento. Então, é claro que se a gente pegar o euro, o exemplo do euro, o euro nós tivemos apenas 315 pontos. O gráfico do euro, nós tivemos apenas 315 pontos, mas nós tivemos uma máxima de 1.700 pontos. O que eu estou levando em consideração é a abertura do mercado e o fechamento dele na sexta-feira, ok? Que não frisando novamente, não é esse o objetivo do sistema, e sim tem apenas um referencial, cada um vai aplicar a sua estratégia, seja em 15 minutos, em 5 minutos, em H1, em H4, enfim, é apenas um referencial para tirar um melhor proveito nas suas operações. Então, este apontamento ele resultou até agora num total de 43.500 pontos, ok? Então, se a gente estivesse acompanhando esse sistema, essa planilha, e apenas abrisse a operação e abrisse no domingo e fechasse na sexta-feira, no fechamento do mercado, nós teríamos 4.300 pontos, incluindo aqui SP Gold e o petróleo. Somente as moedas, 40.643 pontos. Perfeito? Nós vamos então agora, eu vou colocar a planilha ao lado e nós vamos pegar o que passou na semana, fazer um breve estudo e a expectativa de movimento com base no relatório e com base na análise técnica que eu faço. Nós vamos ver então a expectativa de movimento aí para a próxima semana desses instrumentos financeiros. Bom, o índice do dólar, vamos colocar gráfico semanal, o preço testando um nível de suporte importante, 92.950, okay? É um suporte que o mercado no passado respeitou, e gráfico diário, houve a tentativa de rompimento desse nível e o mercado fechou com força
no último pregão de sexta-feira. Fechou com força, é uma pequena sombra apenas. Nós temos alguma divergência de um sinalizador de força. E no relatório COT mostrando uma mudança de força. Nós temos uma mudança já, uma redução de fluxo comprador, de fluxo vendedor, mudando para o lado comprador. Um aumento então por parte dos compradores. Tecnicamente batendo no suporte e um aumento de fluxo, então nós podemos sinalizar, vou colocar a setinha aqui, uma expectativa de alta aí do índice do dólar. Perfeito. O euro. Vamos colocar um gráfico semanal. O euro está numa uma forte movimentação, movimento de alta. Okay, vamos terminamos a semana com um candle aí de um candle de rejeição, tá? Um belo aí de um candle de rejeição, onde o preço tentou, né, ter novas máximas, mas a força de vendedores aí foi maior, empurrando o preço para baixo. Okay? Vou colocar aqui no início da semana para sinalizar. Nós temos o mercado respeitando, né, essa linha de tendência de alta que vem já no longo prazo, mas nós podemos observar no último pregão de sexta-feira um engolfo de 1, 2, 3, 4 candles, engolfou 4 candles atrás, ou seja, anulou, tá, essas novas máximas geradas aqui por esses 4 dias em um único dia, isso mostrando uma força de vendedores, que o relatório mostra também, já da semana anterior, uma mudança do lado de compradores, reduzindo compradores. Tá? Nós temos aí eu selecionei para venda para a próxima semana. Lembrando que na semana anterior foi compra, tá? Então nós tivemos um movimento de alta significativo, porém sexta-feira foi anulado o sentimento do mercado, como eu já falei em outros vídeos, pode mudar em minutos, né? E entrou hoje um fluxo vendedor aí, sinalizando então para a próxima semana, vamos colocar uma setinha, um movimento corretivo, né? Um movimento de correção, e aí nós temos esses níveis de suporte, tá, dessa LTA, que o preço pode vir a testar aí na próxima semana. A Libra semana passada foi venda, okay? Era venda, o mercado ele abriu, ele chegou a subir, ele tocou, ele fechou esse padrão que nós vimos acompanhando já há meses, tá? Era um padrão harmônico, que eu gosto bastante de utilizar nas análises técnicas. Ele testou, foi milimétrico, ó. O teste dele, ele bateu, era essa região, essas duas linhas aqui, os dois níveis, que seria a zona de reversão do preço, bateu e reverteu. No relatório, vendido também, mantemos a venda, semana passada era venda, e essa semana, para a próxima semana, nós mantemos então a venda. E olha só que interessante, aqui nós temos então o consenso entre o sentimento do mercado e a análise técnica, é bem interessante, então alvo para quem gosta de trabalhar a longo prazo. Eu não vou colocar linha não para não apagar essas linhas que já não interessa mais. Inserir formas retângulo. Ó. Ponto B do padrão harmônico é o primeiro alvo. E o segundo é o fundo do padrão. Ok? Vamos acompanhando então para as próximas semanas. Expectativa de queda aí, de uma correção para Libra versus dólar. O AUD versus o dólar americano. Bom, nós temos aqui, aqui nós temos um padrão, provavelmente é um crab que fechou
em 161. Perfeito. Nós temos esse padrão. Inicialmente nós tínhamos desenhado um padrão possível bet aqui nesse nível. E aqui uma extensão de 161. É um padrão de extensão. Vamos tirar. E nós temos uma formação. Okay? Relatório COT. O relatório ele está mostrando. Tá indeciso, eu até selecionei ele. O Audi para compra, tá? Porque houve uma virada, uma mudança. Vou mostrar para vocês na planilha. Então, o Audi, vou mostrar aqui para vocês como é que permanece o Audi. O Audi nós temos um resumo, aqui é um resumo, nós temos então o preço subindo, posicionamento dos compradores subindo. Houve um aumento nessa semana dos vendedores, okay? Mas ainda nós podemos ver que os compradores estão superando. Semana passada eu tinha selecionado, vamos voltar para o resultado, o Audi. Eu tinha selecionado para venda porque houve uma mudança, tá? Um enfraquecimento por parte dos compradores, por isso que eu selecionei venda e realmente o preço caiu. Porém, essa semana o mercado, a parte de compradores, o Audi, ele saiu de 38% para 47%, um aumento de 25%. Eu gosto de trabalhar acima de 30% quando existe esse aumento, mas eu vou deixar selecionado aqui em minúsculo, né, para a gente acompanhar. E nós podemos observar também através do preço, tá? Que está bem indeciso o mercado, apesar de estar caindo, mas nós observamos força compradora entrando, né? Diariamente aqui nós tivemos força compradora quando o preço atingia a mínima do dia, entrava força compradora. Então nós vamos ficar atento, né, a próxima semana, apesar de tecnicamente ter esse padrão também fechando aqui, ficar atento para a abertura do preço na semana e ver como que ele vai se comportar. Bom, o SDCAD era compra, tá? Semana passada, esse nós erramos, tá? Porque o preço tinha que cair, porque o CAD é moeda da cotação. Então, nesse caso aqui, ele se desvalorizou, né, frente ao dólar. O preço subiu, tinha que cair. Para essa semana, eu vou manter, tá? Até porque o relatório do CAD, a força compradora permanece, tá? Aumentou em 5% o lado comprador. Eu vou manter então a compra, tá? Então vou colocar certo aqui. Compra do CAD, dólar canadense, significa no SDCAD uma queda do preço, ok? Nós podemos ter nessa semana ainda um movimento de alta e uma possível depois reteste desse fundo com base de alguma formação, né? Alguma formação dentro da análise técnica. Nós podemos ter o movimento até uns 38% e depois uma correção do preço. Vamos aguardar também e ver se concretiza essa nossa análise. O Yen japonês era venda, tá? Então venda, o mercado tinha que subir, ok? A valorização do dólar, a desvalorização do ien, o ien é moeda da cotação, tinha que subir. Acabou fechando neutro, né? Praticamente no 0 a 0. Por isso que eu coloquei em amarelo o ien. E para a próxima semana, compra, ok? O ien no relatório COT, ele de menos 48 foi para menos 14, ou seja, houve uma redução drástica da força vendedora. Então nós podemos ter aí um movimento seta, vou colocar seta, okay. Então nós podemos ter um movimento com uma expectativa de compra, tá? Então uma queda aí do SDJPY, ou seja, enfraquecimento do dólar e fortalecimento do ien com esse movimento de queda. O mercado ele fechou na sexta com uma longa sombra, né, mostrando que neste nível houve entrada de vendedores. Também aguardar a abertura e ver se o preço vai se comportar trabalhando abaixo desses níveis de fechamento de sexta-feira.
Bom, o NZD na planilha, no relatório COT, ele está neutro, tá? Então acabei não selecionando. Tecnicamente, vamos ver gráfico semanal. Nós temos um forte candle que engolfou, que acabou anulou a semana anterior. Então nós podemos ter uma correção do preço aí. E vamos aguardar quando o preço testar esse nível de suporte da LTA. E aqui também nós temos nós vamos ter uma região importante de suporte. Ficar atento então, quando o preço nessa semana testar esses níveis, né? Eu buscando uma reversão ou um rompimento desse nível aí para trabalhar na direção dessas forças. Então, só relembrando, NZD, USD, o relatório está neutro, então acabei não selecionando e tecnicamente eu aguardo aí uma correção do preço até esses níveis. Bom, USD CHF, o dólar americano versus o franco suíço, semana passada era uma compra, ok? Para compra nós teríamos que o preço cair, né? Desvalorização do dólar e fortalecimento então do franco suíço. O mercado veio testar, chegou a cair aí a 580 pontos, depois subiu e nós podemos observar nesse nível de resistência que nós deixamos sinalizado em 97.500, né, 0,97.500, é uma resistência importante, okay? E para a próxima semana mantemos a posição de compra. Então, se nós estamos comprando o CHF, o movimento aqui do dólar CHF é de queda, então nós esperamos uma queda do par de moedas dólar versus CHF. Bom, pessoal, o SP500 está numa região que eu gosto bastante, eu busco essas oportunidades do mercado, e essa acho que pode ser uma boa oportunidade de venda do SP500. Vocês vão entender o porquê que nós estamos numa região que nós não sabemos se é uma acumulação ou uma distribuição. Deixa eu colocar em branco que vai ficar melhor. Ok. Nós temos também, vamos colocar em 4 horas, ver se vocês conseguem visualizar melhor, um padrão, uma figura, o diamante, que é um padrão não muito encontrado no mercado, mas tem um alto grau de confiabilidade e acerto, tá? Esse é um diamante, onde nós temos consolidação, expansão e volta a consolidar o mercado. E o relatório COT? Relatório nós podemos identificar que nós temos no SP500 uma mudança de 9,86, que não é uma força, era uma força compradora, mas não é dentro do nosso índice forte, tá? E caiu para 0,36%, o que significa que reduziu bastante a força compradora e houve um aumento da força vendedora. Vamos ver isso no gráfico. E no gráfico nós podemos observar então a força compradora estava predominando, houve já uma leve redução da força compradora e um incremento interessante, um incremento maior da força vendedora. Okay? Outro fator importante é o volume, tá? O volume está aumentando. Eu não quero mudança de lado, tá? Com redução do volume. Eu quero mudança de lado com aumento do volume. Okay? Então, para esta semana, gráfico diário. Deixa eu apagar esse diamante aqui, acredito que todos conseguirem identificar e entender. Seta e venda, né? É claro que nós temos que aguardar, não adianta o mercado abrir e o preço começar a subir com força, né? Formando fortes candles aí em H1, H4 de força. Nós vamos buscar oportunidade, é claro que pode existir, né, o que é bem comum acontecer, a manipulação do mercado, né, vai estopar o pessoal que está entrando vendido, e aí sim o mercado começa a cair. Por isso que é importante, né, um bom setup de entrada
para buscar essas oportunidades, ok? Então, usa 500, SP500, venda para a próxima semana, aguardar aí as oportunidades do preço, para sinalizar essa queda. O ouro. O ouro a semana passada era compra, tá? O mercado lateralizou durante a semana e na sexta-feira fez um movimento forte de queda. O mercado pode vir a testar este nível de suporte. Okay? Vou manter, vou atualizar a seta aqui, vou manter compra no ouro, até porque tecnicamente ele, apesar de ele estar lateralizado, consolidado gráfico diário, né, topo, fundo, aqui ele não conseguiu fazer um novo topo, ele pode vir a testar esse nível de suporte e o mercado ir testar novamente o topo anterior. E o sentimento mostra também uma força compradora nesta última semana. E por último, petróleo. Petróleo, a semana anterior era compra. Era compra. Só arrumar a planilha aqui que eu tinha identificado errado o petróleo. O petróleo era compra semana passada, o mercado fez uma correção, e fechou aí, nós temos um candle, que é o candle do dia 1º, fazendo engolfo já em 3 candles, mas a expectativa e o fluxo, também é de compradores, então vamos manter a expectativa de compra para a próxima semana, tecnicamente, e o sentimento também mostra isso. Aqui nós vamos traçar um FIBO, só para identificar. Quem gosta, quem sabe trabalhar com FIBO, sabe quando existe uma acumulação nessa região de 23%. Uma acumulação, eu peguei o último fundo, tá? E o topo, e aqui nós temos uma acumulação. Quando o preço provavelmente uma reacumulação que o mercado esteja fazendo para romper e fazer novas máximas. Aqui nós temos uma resistência importante em 51,85. Então mantemos a expectativa aí de alta do petróleo para a próxima semana. Bom, espero que você tenha gostado da nossa análise semanal. Não deixe de visitar o site donitrader.com.br. Faça seu cadastro para estar recebendo material e informações atualizadas. Fique à vontade para entrar em contato através de nosso e-mail, qualquer dúvida ou informação. Um forte abraço e até a próxima semana.